E a primeira vez que eu vi o teu nome na mídia foi num caso que ocorreu em Brasília. Tiro no pé. Sobre um tiro no pé. Tava vendo uma reportagem, se não me engano, foi na Record ou na SBT. E aí na reportagem disse que você atirou no pé do advogado e que o teu advogado, ou não sei se foi você, fez depois contato com a vítima pedindo para modificar o depoimento. O que de fato rolou ali? Eu queria antes pedir para Isabelle Benito, Isabelle, me chama agora para falar que o processo foi arquivado, né? Porque a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário entenderam que foi legítima defesa. É importante também passar essa parte. Passar só a parte do tiro fica estranho, né? Então um beijo para você e tô esperando pra gente falar sobre isso. Mas vamos lá. O que aconteceu naquele momento? Nós estávamos em um restaurante, eu e mais 2 parlamentares, né, do Rio de Janeiro, no qual um se envolveu numa confusão, agrediu uma outra pessoa. Naquele momento ali, a gente tentou separar a confusão e eu saí do estabelecimento, né, para evitar qualquer outro incidente. Então, já tinha acalmado, enfim. Mais uma vez, a confusão foi com terceiros, não foi com a gente. Não estávamos nem na mesma mesa. E quando eu estava do lado de fora, esse rapaz que me agrediu, ele diz o seguinte pro garçom: quem foi que agrediu o fulano de tal que eu conheço ele, é meu amigo? Quem agrediu foi um rapaz que está lá fora de óculos. Na verdade, o agressor também estava de óculos, né? Caramba. Só que eu não estava mais lá fora, eu tinha ido embora. E esse rapaz chega, isso tudo em vídeo, tá? Chega por trás de mim, onde eu tô olhando pra rua, esperando um Uber, né? Chega atrás de mim e me desfere um soco aqui na minha têmpora. Eu caio, pensei até que naquele momento eu ia desmaiar, porque ele era muito grande, ele tinha, sei lá, 2 metros, né? Comia bem, então... Cara forte. 2 metros, por aí. E aí eu rolei longo. E quando eu olho, quando eu não desmaiei, quando eu consigo abrir os olhos, meu óculos tinha quebrado. E quando eu olho para minha direção, tá ele vindo, no qual naquele momento eu identifico o agressor, porque eu tava de costa no soco, né? Então, naquele momento eu identifico o agressor e ele vindo em minha direção. Automaticamente, eu não sei lutar, eu não fui, sei lá, jiu-jitsu 6 meses da minha vida, então se eu brincar de lutinha com a minha filha, que tem 10 anos, minha filha me ganha, eu não sei lutar, só sei atirar. E aí ele vindo em minha direção, eu rapidamente consegui puxar minha arma, fazer o alvo entre o joelho e o pé, exatamente para não colocar em risco a vida dele, porque se eu atirasse, por exemplo, na coxa, eu podia pegar uma femoral dele. 90% dos casos de morte por PAF, né, que é projeto de arma de fogo, se dá através de hemorragia e através dos membros, né? Então, eu procuro exatamente tirar essa direção nessa região para evitar qualquer... E assim é feito, eu atiro no pé dele, cesso a injusta agressão, não dou mais nenhum tiro, levanto naquele momento, dei o tiro nele, saio do local para evitar qualquer conflito e vou direto para a delegacia prestar o esclarecimento. Olha, acabou de ter um incidente tal, no qual atirei da pessoa tal, assim, 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 assim. Vou pro IML, porque eu estou com o rosto machucado, um cotovelo, enfim. Faço o corpo de delito, no qual eu peço para incluir nos autos do processo exame de alcoolemia e toxicológico, no qual os 2 não negativos, porque eu não bebo na rua e tão pouco uso drogas, e tudo isso vai para os autos do processo. Então, naquele momento, ele me manda uma mensagem no dia seguinte, ele está no hospital, no hospital de base de Brasília, e me manda a seguinte mensagem: aqui quem está falando é o vídeo no qual do incidente de ontem, eu sei que eu agredi a pessoa errada, quero pedir desculpa, eu me enganei, mas não justifica você me dar um tiro. Você poderia... foi uma força desproporcional. Eu falo para ele: meu amigo, primeiro que não tem nada de desproporcional nisso.
Você usou o meio que você achava pertinente, que foi um soco. E eu achei o meio que estava disponível para mim naquele momento pertinente. Então você tá aí, vai fazer a cirurgia do pé, mas tua vida tá íntegra. Você tem como, então, pra gente ficar... Você tem como ajudar a minha fisioterapia? Naquele momento eu até ia falar que não queria dar nada, porque eu tava com a verdade e falei, cara, tá bom, quer o quê? Não, me paga 5 sessões de fisioterapia. E acho que ia pra cirurgia, não sei se ele tava falando coisa com coisa, mas ok, e isso nem levei para advogado, nada disso, tá? Bom, isso ele fez com o advogado dele. Logo depois ele muda o advogado dele, me manda uma mensagem falando, eu não quero mais acordo, eu quero fazer outro acordo. Eu falei, qual acordo? Agora eu quero 200 mil. Eu falei, meu irmão, você é um vagabundo e você não vai me acharcar. Não é porque eu sou parlamentar que eu sou rico. E se eu fosse rico, eu tava fazendo outras coisas. E segundo, que mesmo que eu tivesse, eu não vou dar. E aí ele chama a imprensa e conta essa história toda. Tanto é, vamos lá, Polícia Civil. E olha que eu fui várias vezes em Brasília, prestar depoimento. Minha arma ficou acautelada para perícia e tal. Polícia Civil encaminha para o Ministério Público dizendo, encaminhamos ao Ministério Público indicando o arquivamento diante da legítima defesa exposto da força proporcional, não colocando a vítima em risco, não usando a força a esmo, tudo dentro da legalidade. O Ministério Público entende da mesma forma, manda para o Judiciário, e o Judiciário entende também da mesma forma e arquiva. E aí, só que o Ministério Público fala, mas olha só, mas a agressão do cara contra ele houve. E ele continuou respondendo o processo por agressão a mim. Caramba. Tanto que ele responde o processo por agressão a mim, vai para a Justiça, e no Ministério Público ele faz um acordo, né, para pagar R$50 por mês, alguma coisa assim. E aí, a transação penal, né, para evitar que ele responda judicialmente por isso. Então ele faz uma transação penal e paga por isso. E aí ele agora, sei lá, 2, 3 meses, entra na Justiça, aliás, minto, pouco mais, entra na Justiça, não dizendo para a Justiça a decisão da Justiça Criminal, só alegando que eu fui moralmente ofendido porque meu pé tá machucado. Então, esse foi o fato. Eu lamento muito que a imprensa, óbvio que a imprensa sempre noticia o extraordinário, o ordinário não é notícia. Mas lamento muito que a imprensa não tenha dado a visibilidade no arquivamento do processo como deu visibilidade com relação ao tiro. Porque, óbvio que o tiro é uma notícia, mas não é notícia a forma que a imprensa botou. A imprensa no Rio de Janeiro, com a senhora, principalmente a senhora Isabelle Benito e o Correio Brasiliense. Então, a Isabelle Benito é de qual veículo? Você pode falar? É SBT Rio, né? SBT, pô. Passou direto isso aí, mano. Passou direto ainda. Realmente não tem... Eu escrevo o teu nome lá na internet pra buscar, não tem nada dizendo que arquivou. A imagem que passa é que você Mas se você descer mais ali a barra de rolamento, vai ter lá a notícia. Deputado tal, inocentado, não sei o quê. Só que... Mas a notícia na época foi tendenciosa? Óbvio. Porque é a base do Bolsonaro, entendeu? A base do Bolsonaro é violenta, atira em todo mundo. Primeiro que eu não atirei em todo mundo, atirei em quem me agrediu e que mereceu tomar um tiro mesmo. Ponto. Esse é um fato. Se você agride alguém sem estar legitimado por algo, toda ação tem uma reação. Você está se colocando numa situação propícia àquela reação. Então, assim, lamento por ele. Se você perguntar, Alexandre, você gostaria de ter passado por isso? Não. Não é legal dar um tiro em alguém. Não é bacana. A gente não vai, vou dar um tiro em alguém igual eu dou num papel no stand de tiro. Óbvio que não. A gente espera sempre o diálogo e sempre o entendimento. Agora, se fosse hoje, eu teria agido da mesma forma. Porque ele poderia ter continuado a agressão, poderia ter tomado a minha arma e atirado contra mim. Ele poderia ter feito várias coisas. Estava alcoolizado.
Então veja quantos fatores tem nessa história. E Fala, o caso foi virou notícia logo após ali o ocorrido ou logo após essa negociação que ele tentou fazer com você ali? Logo após o ocorrido já Virou manchete. virou manchete. Essa resposta que você deu a ele, foi sem orientação nenhuma de advogado? Porque eu acho que isso que pesou também, né, cara? Olha, a gente teve depois um escritório de advocacia muito bom lá. Mas o certo é o certo. Eu não precisava ter advogado. O cara me propõe 200 mil. Por um troço que foi legítima defesa. Nem que fosse 20 reais. Mas, por exemplo, quando ele te procura a primeira vez, ele pede 18 ou 15 mil pra fazer fisioterapia. Porra, Não, 5 sessões. Não. 15 sessões Não. essa de fisioterapia é essa? 15 sessões, Ah, cada 15 uma sessões. custaria 150 reais. Ah, tá. É isso aí. Então, mas ele pede mais de 15 mil, não é isso? Não. O que isso passa na reportagem é isso que eu tô falando. Não, eu não sei o que passou na reportagem. Eu sei que foi isso que ele pediu pra mim. E depois ele pede cerca de 200 mil reais. Porra, o cara queria realmente te encharcar mesmo. E o tal agressor? Porque é muito estranho, cara, uma pessoa te dar um soco assim do nada. Realmente parecia contigo? Pra ele ter motivo de confundir ou você acha que foi na maldade mesmo? Eu não vou falar o nome aqui do parlamentar, porque não cabe. Aliás, eu segurei essa bronca sozinho até hoje. Tá? Porque esse parlamentar, após desferir um soco naquela pessoa que estava ali, quebra uma parte da estrutura do estabelecimento lá do restaurante, não arca com esse custo. Foi até um outro parlamentar aqui no Rio de Janeiro que em solidariedade paga uma parte disso. Caramba. Não vou falar o nome para não expor, porque eu não expus até agora e não vou expor agora em época de eleição. Não sou covarde para fazer isso. Mas aí também usava óculos, então num momento como aquele, a primeira referência que você tem é se tu usa óculos, se é mais gordinho, se tá de camisa azul, se tá de camisa branca, são as referências que você vai ter naquele momento, né?